Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem e com saúde. Aqui quem fala é a professora Priscila. Leciono Física nas turmas de 2º F, G e H e 3º G da Escola Vivina Monteiro. Nesta aula, nós iremos estudar sobre dilatação térmica e esse é um conteúdo voltado para as turmas de 2º ano. Então, vamos lá? O que é dilatação térmica? Professor, eu já ouvi muito falar sobre dilatação, mas nunca entendi. Então, nesta aula, nós iremos tentar entender melhor o que é dilatação, certo? Qualquer dúvida que você tiver com relação à aula, anote no seu caderno, me procure no WhatsApp, falo isso para minhas turmas da tarde, do 2º FG e H. As demais turmas, procure o seu professor para tentar sanar essas dúvidas, tudo bem? Então, o que é dilatação térmica? Dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Ou seja, de uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. Então, você vai dizer assim, professora, sempre que houver aumento de temperatura, vai haver aumento no tamanho deste corpo? De uma maneira geral, sim, certo? Então, dependendo desse corpo e do aumento dessa temperatura, pode sim ocorrer um aumento na dimensão desse corpo, ou seja, no tamanho desse corpo. E por que isso ocorre? Porque quando a temperatura de um determinado corpo aumenta, o seu tamanho também aumenta. Isso ocorre porque no momento em que a temperatura é aumentada, as moléculas presentes nesse corpo se agitam e geram o aumento da distância entre elas. Então, conforme elas começam a se agitar, essas moléculas, com o aumento de temperatura, elas começam a se distanciar entre elas. Conforme elas se distanciam entre elas, elas geram esse aumento na dimensão desse corpo, no tamanho desse corpo, certo? O processo de dilatação térmica pode ocorrer quando um corpo está tanto no estado gasoso, como líquido ou sólido. Esse fenômeno é mais intenso nos gases e em seguida nos líquidos e de forma mais simples nos sólidos. Então, veja só. A figura A mostra um arame esticado entre dois suportes. Então, inicialmente, aqui tem um arame esticado, como vocês podem ver, entre dois suportes. O que vai acontecer? Esse arame vai ser aquecido, vai ter um aumento de temperatura nesse arame. Conforme esse arame foi aquecido, houve aí uma dilatação. Ele dilatou-se, ou seja, houve um aumento da sua dimensão, um aumento de tamanho. O arame foi aquecido. Conforme ele foi aquecido, ele dilata-se. Esse arame é aquecido, ele dilata-se, certo? E aí, quando esse arame esfriar, o seu comprimento volta ao tamanho inicial, certo? Tá aqui o tamanho inicial do arame, ele foi aquecido. Houve um aumento de temperatura, logo também houve um aumento na dimensão, no tamanho desse arame, e conforme esse arame vai esfriando, ele volta ao seu tamanho inicial, ao seu comprimento inicial. Na figura B, o que é que a gente observa? A gente tem aqui A, é uma esfera, A gente tem aqui na figura A uma esfera e na figura B um arco. E mostra aqui essa esfera passando por dentro deste arco. Isso, inicialmente, ela aqui está na temperatura normal, o tamanho dela, o tamanho inicial dessa esfera. Após ela ser aquecida, após essa esfera ser aquecida, a gente volta a fazer o mesmo exemplo, Passar ela por dentro desse arco. E o que acontece? Ela não vai passar. Por quê? Porque houve um aumento na sua dimensão.
Por que que houve esse aumento na dimensão? Porque houve um aumento de temperatura. Ela foi aquecida. Conforme ela foi aquecida, suas moléculas se agitaram, se distanciaram entre si, causando um aumento aqui na dimensão dessa esfera. E aí ela não consegue mais passar entre o arco, certo? Por dentro do arco. Quando ela esfriar, quando essa esfera esfriar, ela volta ao seu tamanho normal. Então, quando a esfera é aquecida, suas dimensões aumentam, isto é, ela se dilata. Se teve aqui um aumento de temperatura e um aumento posteriormente, um aumento na sua dimensão, quando isso ocorre, a gente diz que o corpo se dilatou, certo? Houve uma dilatação desse corpo conforme o aumento da sua temperatura aumentou sua dimensão, ou seja, o corpo se dilatou. Tudo bem até aqui? Espero que vocês tenham entendido sobre o início sobre dilatação térmica. E na próxima aula, nas próximas aulas, nós iremos entender os tipos de dilatação. Tudo bem? Até lá, pessoal!